o que temos que entender é que a realidade ela tem uma esfera dupla de sinalização. Quais as vias de sinalização da realidade? Via consciente, via inconsciente. O inconsciente, na via da realidade, age no consciente, só que não é percebida pelas vias, normalmente, dessas esferas, né, de espécie da consciência humana. Então, o que eu quero dizer com a espécie da consciência humana é que a consciência é uma esfera, o pré-consciente é outra esfera, o inconsciente é outra esfera. Nesse sentido, então, a realidade age no sentido consciente e inconsciente. Então, por isso que devemos estar bem atentos em relação a ela, para que as vias manifestativas dela venha a ocorrer ao nível de percepção perceptível ao ser humano, ao qual não venha lhe causar embaraços devido à não percepção adequada. Por isso que a Bíblia orienta o ser humano a ser atento, a ser prudente, porque vias inconscientes se instalam no ser humano, e aí o que ocorre é justamente uma ação inapropriada, uma ação inadequada. Essa é a via da imprudência, quando o ser humano não percebe muito bem a realidade e age de acordo com a realidade erradamente. E aí as reações naturais da realidade o surpreendem, porque ele não estava atento adequadamente à questão da ação da realidade em relação a ele, da sua reação em relação à ação da realidade e a sua ação em relação à reação da realidade. Então daí ocorrem problemas. E esses problemas são problemas estruturais de construtividade. E estruturais pois faz parte da estrutura perceptiva do ser humano em relação à construtividade real da realidade. Então, no quesito problemas, isso significa que a pessoa vai estar se problematizando. Então, como lidar com isso e resolver essas questões? Realmente, devemos perceber que a esfera da realidade é composta por estruturas, obviamente. Mas o que devemos notar é as relações dessa estrutura com a lógica. Porque as estruturas são desnudas no sentido de lógica. Para quem desconhece da lógica, então ganha-se sentido e ganha-se corporalidade. Ganha-se corporalidade no sentido do ser humano conhecer, né, o que realmente existe no sentido de objeto e conhecer realmente a lógica por trás daquilo. Esse conhecimento gera prudência para quem de fato vai agir com prudência. E então, no quesito falta de coerência, não é que as coisas possuam falta de coerência, não. É a interpretação do ser humano em relação à realidade. Você que não consegue se ajustar em relação à realidade. E aí se compreende as coisas erradamente. E aí as conclusões são erradas. E aí gera-se imprudência. Então chegamos nesse nível. O que é imprudência de verdade? Imprudência é a falta
de uma interpretação exata da realidade. Então, imprudência é um problema cerebral. Imprudência é um conjunto de características que vai levar em consideração o âmago, né, o mental e a manifestação, a ação do ser humano em relação à realidade. Mas é um problema já de lógica. Então, os instruídos são imprudentes, tá certo? Também tá certo. São imprudentes. Porque a questão da prudência traz consigo fundamentalmente a gnose. O que é gnose? Gnose é conhecimento. Traz consigo a questão da gnose. Então, quem não tem conhecimento é prudente. Como que vai ser prudente se não tem conhecimento? É imprudente, ué. É de fato imprudente? Claro que é imprudente. E então, existe uma necessidade gritante no ser humano, no quesito de lógica, e agora eu utilizo a palavra razão, para que venha compreender o mundo que nos rodeia, para que no sentido interativo venhamos a corresponder com a realidade corresponder conosco. Isso tudo vem a gerar em nós prudência. Então, de fato, qual é o problema disso tudo? No sentido inconsciente, então você disse que gera problemas. Gera problemas severos. Porque a imprudência leva ao desastre, à destruição, à desolação. Então, qual é o sentido lógico disso tudo? Olha só, a prudência no sentido... A prudência, de fato, vamos lá, leva à estruturação de um ser humano completamente forte. É assim no sentido histórico? É assim no sentido histórico. Então, chegamos a uma observação exata. Vamos analisar a sociedade, então? Vamos analisar. Então, no quesito social, histórico, antropológico, vamos analisar no sentido ontológico. Certo, olha só. O ser humano se distanciou de Deus e se aproximou mais de si mesmo. Nesse processo de distanciamento e aproximação de si, o que o ser humano passou a perceber é que ele passou a errar mais, é que ele passou a pecar mais, é que ele passou a se obscurecer, né, em relação à luz. Então, de fato, ele passou a cometer ações erradas e a realidade o oprimir, a realidade o atar, a realidade o enforcar, né? Isso tudo faz com que o ser humano venha a perder a sua estruturação. O que é estruturação? É a estrutura do ser em relação a um campo geográfico em que ele está inserido, a um contexto geográfico. E sem estruturação o ser humano é fraco. E então ele cede às pressões. Vou fazer uma comparação ao meio animal. O leão tem que ser forte para poder caçar, para poder matar, para poder se alimentar. Porque a força do leão está nos ensinamentos do seu pai e da sua mãe. Do seu pai e da sua mãe. A força do leão está em levar em consideração o que é certo do seu pai e o que é certo da sua mãe. Por isso ele é forte, estruturadamente forte. Então, se o leão fosse um ser desatento,
fosse um ser fraco, ele não subsistiria. Agora, retornando para a questão da análise humana, é um ser humano fraco, desestruturado, né, porque se afastou da luz. Esses são os ímpios do mundo. Esses são os gentios do mundo. Mas eles são fracos mesmo, porque tem muitos ímpios que são da elite. Olha só, meus caros. Chegamos à conclusão exata que só existe um grupo de pessoas fortes e o outro grupo padece. Por quê? Mas se o ímpio aprendeu com o pai e com a mãe, aprendeu certo com o pai e com a mãe para ser forte, porque no quesito de estruturatividade, no sentido ontológico, o ser humano fraco cede às pressões. E aí, o que se estabiliza nele é justamente aquilo que ele de fato acha que necessita, não aquilo que ele necessita de fato. O acha que necessita são os desejos. O que eu necessito de fato é o setor espiritual, a parte do ser humano nobre. Então, para Platão, no quesito platonização, vai ser obviamente a razão. Mas para o ser humano, de fato, a área nobre é a alma, o espírito, é o espírito. A alma está ligada com o corpo, porque a alma é produto do espírito com o corpo. A alma é o espírito e o corpo, interagindo ambos, gerou a alma. A alma é isso, a interatividade do espírito com o corpo. E o espírito sem o corpo? Não, aí você desalma, né? Porque existe o sentido da alma separada do corpo serem espíritos. Existe esse sentido também, né? De chamar as pessoas que desencarnaram de alma, porque o sentido da alma está ligado ao corpo vivo, ao corpo animado. No corpo desanimado, realmente se desalma, perdeu a alma. Bem, é isso aí. E agora, no caso da estruturação do ser humano fraco, porque não aprendeu o certo com o pai e com a mãe. Isso implica no caminho correto, que é a luz de Deus. Então, nesse afastamento do ser humano em relação a Deus, o ser humano se perde e cria para si um sistema elaborativo ao qual ele se acha ser o detentor da verdade, ao qual ele se acha ser o dono da moral e da ética. Mas vemos que essa estruturação e esse sistema que esse ser humano montou não passa de uma realidade ilusória. Essa é a interpretação da Bíblia acerca dos ímpios. Tem carros, tem mansões, tem sabedoria e entendimento de fato, porque isso tudo é vão e é passageiro. Então, a realidade é que só possui a verdade quem faz parte de um grupo seleto. Esse grupo são daqueles que estão próximos da luz, que estão próximos de Deus, que possuem
o conhecimento. E então vemos que o afastamento da luz trouxe problemas no quesito ego. Ego é uma estrutura ampla, mas eu uso ego no sentido de orgulho mesmo. No sentido ego, o ser humano cria estruturas com base, obviamente, na realidade. Como não é entendido, como não é sábio, ele destrói a realidade e se auto-beneficia num beneficiamento hipócrita e idiota da realidade e sendo prejudicado pela realidade. Então isso tudo leva ao ser humano chegar à conclusão de que só existem dois caminhos. Só existe dois caminhos. Então, o caminho da sabedoria é estreito. O caminho da ignorância é largo. E então, o que queremos da realidade no quesito inconsciente? Então já foi tratado aqui. Olha só, eu deixo esse áudio gravado. A minha vida é para a máxima exaltação da Trindade. Amém.